Pessoal, tudo bom? Eu sou Érica Almeida e eu tô aqui para dividir um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus, o que Deus falou comigo essa manhã. Já é de tarde, talvez você esteja assistindo à noite, mas Deus falou comigo essa manhã, rica e poderosamente, e eu senti que eu precisava dividir um pouquinho com vocês, né? Espero que essa mensagem possa falar no coração de vocês, assim como falou no meu. E ela é muito sobre o meu momento, sobre a minha vida, mas eu acredito que possa ser resposta ou um motivo de pensar aí de muitas pessoas, não só de cristãos, mas todos aqueles que amam, na verdade, todos os cristãos, né? Quem ama a palavra de Deus, quem ama a Cristo é um cristão, né? Independente de religião, independente de nomenclatura, né? Denominações que possa abençoar a sua vida. Hoje vamos ler sobre Neemias 12, a partir do verso 44, o ministério do templo. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Eu estava meditando nessa palavra, foi engraçado, porque eu já tinha lido ontem. Eu li todo o capítulo 12. E quando eu fui abrir a Bíblia hoje, eu fiquei pensando, eu não lembrava qual foi o capítulo que eu tinha lido. E aí eu fiquei pensando, o 13, mas eu li esse pedacinho, o finalzinho do 12, e eu fiquei pensando, eu li ou não li? E aí eu falei, gente, eu li, mas existia um incômodo para que eu lesse novamente só o finalzinho, do 44 ao 47, é o finalzinho do capítulo 12. E aí eu fui ler, e aí eu pensando comigo assim, é um texto pequeno, não muito significativo, não tem uma palavra, uma mensagem que, nossa, vai me dar ânimo e forças nesse dia, né? Porque eu estou passando por algumas lutas, algumas dificuldades na minha vida, e eu queria aquelas palavras de fogo, né, de glória, de que, nossa, tudo vai acontecer maravilhosamente na sua vida, vá para a luta, mas com certeza da vitória, que Deus vai te abençoar e tal. Mas não é bem assim. Durante esse período em que eu estou lendo a Bíblia, o Velho Testamento, aos pouquinhos não só lendo, mas tentando entender, compreender, meditar sobre cada pedacinho dela. Por isso eu não estou lendo tudo de uma vez, eu estou lendo aos pouquinhos para poder meditar com calma em cada capítulo, em cada versículo. Deus tem falado muito grandiosamente comigo, especificamente comigo, durante esse período que eu tô passando, de desertos, de provação, de reconstrução. Justamente esse livro de Neemias fala sobre a reconstrução do templo, da cidade, né? Jerusalém está destruída, as portas estão destruídas, foram derrubadas, e eles estão reconstruindo a cidade. E nessa reconstrução houveram muitos desafios. Mesmo as pessoas de dentro que estavam ali
trabalhando na reconstrução do templo, elas davam ouvido às pessoas que estavam de fora, querendo atrapalhar, impedir essa reconstrução. E esse livro vem falando profundamente comigo sobre a reconstrução, sobre muitas das vezes as pessoas que estão ali do seu lado, trabalhando com você, mas às vezes estão também trabalhando contra você, né? Às vezes sem querer, mas porque são usadas, dão ouvidos às pessoas que não devem ser ouvidas, né? Há acusações que não são verdadeiras, trazem estratégias que às vezes não são para te ajudar, mas para te destruir. E fala muito sobre a sabedoria e humildade de Neemias. E aí, nesse finalzinho, o ministério do templo, Deus está falando comigo sobre a fidelidade dele comigo, com aquele povo, era grande. Deus estava ali trabalhando para protegê-los, porque Deus ia reedificar a cidade, permitiu que os reis dessem a permissão da reconstrução da cidade para que o povo pudesse se reunir novamente e adorar a Deus. E Deus estava sendo fiel a eles, estava protegendo a eles, estava tudo de forma favorável a eles. E ao mesmo tempo, eles viram a necessidade de adorar a Deus e de glorificar a Deus por aquele momento em que eles podiam ver a mão de Deus agindo sobre a vida deles. Eles conseguiram reedificar a cidade, eles conseguiram levantar as portas, eles estavam restaurando a casa de Deus, reorganizando a adoração a Deus, porque eles criam que aquele movimento todo que eles estavam fazendo era para a honra e glória de Deus e que Deus voltaria a ser com eles, que eles voltariam a ser um povo invencível, forte em batalhas e que eles iam ter muitas vitórias, estando no lugar deles, em Jerusalém, na cidade prometida, na cidade de Deus. E por isso, aqui eles falam da outra parte, né? Muitas das vezes a gente quer a fidelidade de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente diz que anda com Deus, que quer entregar louvores, adorações, a gente entrega a Deus orações, mas o nosso principal a gente não entrega, a gente negligencia. E Deus estava falando comigo, como tem sido as suas ofertas? Aqui o povo está alegre porque eles puderam adorar a Deus, entregando, né? Ali eles estão fazendo também no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, homens para guardar os tesouros, organizar ali todas as ofertas que o povo trazia, né, para a casa de Deus, e eles estavam felizes por isso, por poder trazer à casa de Deus os seus tesouros, ofertas alçadas, as primícias, os dízimos, para ajuntarem nelas das terras da cidade as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E eles faziam isso com alegria, estavam alegres por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Eles estavam felizes em poder ter ali no templo lugar de adoração, de engrandecer e agradecer, de agradecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus, terem homens destinados na organização, no preparo das adorações, né, das ofertas que iam para Deus, porque existia todo um rito e não era qualquer pessoa que poderia fazer, existiam pessoas próprias ali, as pessoas certas, designadas para fazer aquilo, e eles estavam felizes em ter essas pessoas ali que iriam organizar no templo ali as ofertas e os tesouros. E o que nós temos levado a Deus e como nós temos levado a Deus?
as nossas ofertas, os nossos dízimos, o que tem sido a nossa primícia, né? O que a gente tem dado de valor, porque a gente acha que a gente está na igreja e a gente faz uma bela oração e a gente faz um belo louvor e os cantores fazem uma bela melodia e o fogo desce e a gente tá ali dando glória, aleluia, levantando as mãos e acha que a gente entregou o nosso melhor culto, que a gente entregou o nosso melhor a Deus. Mas na hora de a gente entregar a nossa oferta, o que é palpável, aquilo que nos pesa de verdade, porque o coração do homem tá no dinheiro. Porque a gente pensa, eu tenho que pagar o boleto amanhã, eu tenho que pagar o aluguel depois, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquilo. E a gente esquece de devolver a Deus com alegria, porque Ele primeiro nos deu. Porque primeiro Ele faz. Porque a gente muitas das vezes tem medo de que, mas se eu der o dízimo, vai me faltar para pagar alguma coisa. Vai faltar, eu vou ficar sem dinheiro, o dízimo, mas o dízimo tem que ser a primícia, o dízimo tem que ser a primeira conta importante que nós temos que entregar a Deus. O dízimo é o nosso louvor e a adoração. Quando o nosso coração sai do dinheiro, quando o nosso coração não está baseado no que os nossos olhos podem ver, que é o dinheiro, que é as nossas condições, as nossas forças, as nossas possibilidades, quando o nosso coração está voltado para a vontade do Senhor e entregar a Ele a nossa vida e confiar a Ele o nosso amanhã, o nosso coração não precisa estar preso a nada, não precisa estar preso a dinheiro, a pessoas, a momentos, a dias, a boletos. O nosso coração tem que estar em paz na vontade de Deus e em dar a Ele com alegria o que temos de melhor. Se você pode dar a Deus o seu melhor louvor, se você pode dar a Deus a sua melhor adoração, você pode dar a Deus o seu melhor dízimo, o seu melhor dinheiro. E ali eles não estavam lendo a Bíblia, olhando as passagens para trás, eles não estavam olhando se os levitas ou sacerdotes estavam ou não fazendo conforme a vontade de Deus. Os filhos de Eli, eles eram terríveis e eles faziam as coisas deles junto ao povo. O povo sabia quem eles eram, beberrões, gostavam de coisas promíscuas e tudo mais, e as pessoas sabiam, mas o povo não estava olhando para o sacerdote, o povo não estava olhando para os levitas, não estava olhando para os servos da casa de Deus, ele estava olhando para a casa de Deus, para o local de adoração, para o servir a Deus, para o cumprir-se a lei de Deus, segundo a lei de Moisés, né? Eles estavam cumprindo o seu chamado, o dever deles. E não era por obrigação, era por alegria. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê como eles davam com alegria. E eles não davam pouco, eles davam muito. Ouros, prata, cobre, o que eles tinham de melhor, além de seus gados, bois, vacas, carneiros, cordeiros, eles davam e davam em quantidades absurdas. E hoje a gente tem medo de dar 10%, que às vezes é R$1.000. Nossa, R$1.000 é muito dinheiro. R$1.000 é muito dinheiro porque o seu coração está nesses R$1.000. Porque o seu coração está no dinheiro e não no Deus que é dono do ouro e da prata que tudo provê. Se você hoje devolve a Deus R$1.000, quer dizer que Deus te deu muito mais. São R$10.000 que você tem aí. Ficam R$9.000 que é para você sobreviver, pagar suas contas e se precisar de mais,
com certeza, sendo da vontade de Deus, sendo realmente do ministério da vontade de Deus, prover mais, Ele proverá. Deus proverá. Mas a gente fica dando com aquele sentimento de obrigação de dar. A gente dá com aquele sentimento de, ai, nossa, isso faria falta. Faria falta para quê? Para você gastar com besteira, para você ir pro shopping bater perna. É com isso que você quer gastar o seu dinheiro? É com isso que você acha que é mais importante para a sua vida? É isso que você acha que tem mais valor em comprar uma roupa, em comprar um sapato, em dar um presente para outras pessoas, mas não para o seu Deus? Você realmente confia nesse Deus? Você realmente conhece esse Deus que provê todas as suas necessidades? É muito difícil quando você tem pouco dinheiro, quando você está com dificuldades financeiras e você pensa assim, nossa, eu tenho tanta coisa para pagar e eu ainda tenho que dar o meu dízimo. Não é que você tem ainda que dar o seu dízimo. Você não tem que nada, ninguém tem que nada. Você faz por amor, você faz por alegria. Aqui nesse texto ele não está falando de obrigações e não está falando sobre dinheiro. Eles estão falando sobre o prazer em louvar a Deus, em agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito todos os dias da sua vida. Eles estão dizendo que estão alegres porque tem ali pessoas para organizarem esse dinheiro, para organizarem essas ofertas que são louvores a Deus, para agradecer a Deus pelo dia de hoje, por terem acordado, por terem saúde, por terem tido condições de trabalhar, de reerguer o templo, de ter suas casas, porque eles viviam como cativos em terras estranhas. Agora eles têm a sua casa, estão de volta ao seu lar, à sua terra. Eles estão agradecendo a Deus por tudo que eles têm e por tudo o que eles são. Não é uma questão de dinheiro, de valores ou de ter que. É uma questão de graças a Deus. Que alegria, que prazer eu poder devolver a Deus um pouquinho de tudo que Ele me dá todos os dias. Na palavra de Deus fala sobre como as andorinhas, como as flores do campo, como os pássaros, os animais, eles não precisam se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus provê todas as necessidades deles. Olha quantos animais, quantos pássaros, quantas árvores, quantas plantas nascendo aí e elas não precisam se preocupar se vão ter nutrientes, se a estação, se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se dará fruto, se as folhas cairão. Elas não precisam se preocupar com nada. Mas a gente não consegue se entregar completamente a Deus sem o medo do amanhã, sem o temor, porque a gente precisa ter o controle de tudo. Quando Deus está falando, larga de mão, deixa que eu dirija a sua vida, se entrega a mim de todo o teu coração, se entrega a mim de verdade. Deixa que eu dirijo a sua vida, deixa que eu cuido de você, de todas as suas necessidades. Se você está pensando, amanhã eu tenho que pagar o boleto e hoje eu não tenho dinheiro, entrega nas mãos de Deus, confia nele e o mais Ele fará. Seja fiel, glorifique o nome do Senhor. Quando esse dinheiro surgir e você conseguir pagar esse boleto, lembra de tirar a primícia. A primícia é a primeira, é a oferta primeira. Dê louvor a Deus, glorifique o nome do Senhor com a sua vida financeira, com o que Deus tem te dado.
Essa é a forma de você dizer, cara, Deus não tá me fazendo favor e eu não tô fazendo favor nenhum a Deus. Eu não tô fazendo favor nenhum à igreja, à pastora, fulana, beltrana, ciclana. Eu estou louvando, engrandecendo e agradecendo a Deus por Ele me sustentar cada dia, por Ele não deixar que nada falte. Se está faltando alguma coisa na sua vida hoje, existem duas coisas que você precisa avaliar. Será que você está no deserto para aprender algumas coisas? É Deus te lapidando em alguma situação? Eu vivo hoje sobre a graça de Deus. Ele tem se mostrado todos os dias na minha vida, nada tem faltado. Então eu compreendo que o que eu tenho vivido, as minhas lutas, as minhas dificuldades desse período, é Deus trabalhando na minha vida, querendo que eu aprenda muitas coisas, que eu me veja de outra forma, que eu saia desse processo realmente mudada, transformada. E eu vejo todas as transformações que Ele tem feito na minha vida. Eu estou no deserto, sendo provada para ser aprovada. E Deus tem se manifestado de diversas maneiras na minha vida. E outra pergunta que você tem que fazer é se não é que você esteja cometendo, você não está dando ouvidos à voz de Deus. Ele está dizendo para você, olha, é por aqui. E você, não, eu tenho que ir por ali, eu faço do meu jeito. E quando você faz do seu jeito, quando é tudo sobre você, você vai colher as consequências das suas atitudes. Se é você quem faz, você quem quer, você quem decide. Se é sobre você, então você que se vire, né? Você que se vire. Então você vai ter suas consequências. Mas no momento em que você parar para ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer para a sua vida e seguir a vontade de Deus, aí sim Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque agora é Ele quem está na frente. A decisão é dele. Quando o povo saiu do Egito, foi Deus que mandou o povo sair do Egito, colocou Moisés ali na frente e falou, nada vai faltar, nada vai faltar. E por 40 anos, nada faltou. Não faltou comida, não faltou abrigo, não faltou água, não faltou a presença de Deus, porque Deus falava com o povo através de Moisés. Não faltou nada. Mas quando a gente toma as nossas decisões, movidas por nós mesmos, e não ouvimos a voz de Deus, não permitimos que Deus tome a direção, aí as consequências são nossas. Aí realmente vai faltar. Porque Deus está dizendo, ok, é você quem decide, é você quem está na direção. E aí você começa a sentir que desespero, você começa a sentir que nada dá certo. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, confia nele, há um frio na barriga. Eu não vou dizer para você que é fácil. Tem dias que eu estou desesperada. Meu Deus, é realmente da tua vontade? É realmente o Senhor que está na direção? É realmente um processo? Ou eu tô maluca, eu tô vivendo tudo isso? E é desesperador. E eu converso com Deus, eu falo, Deus, me ajuda. E às vezes Deus dá uma brincada comigo, assim, Ele deixa tudo no último minuto, as coisas acontecem e eu falo, meu Deus, como é que isso aconteceu? Nossa, só pode ser Deus mesmo. Porque às vezes, gente, quando Deus provê as coisas pra gente, quando Deus está na direção, Ele não vai fazer grandes milagres do tipo água sair da pedra. Não, isso ficou lá com o povo de Israel na travessia do deserto. Ele vai fazer coisas tão singelas ou de forma tão
simples, que você vai falar, você vai pensar, não, isso foi porque, por exemplo, o governo liberou a FGTS para quem tinha o saque aniversário. Ah, isso foi o governo. Não, isso não foi o governo. Com certeza isso tem a mão, foi a permissão de Deus para abençoar muitas vidas. Muitas pessoas estavam desesperadas, precisando de algum dinheiro e de repente vem um dinheiro na conta que ela nunca esperava que fosse acontecer e que vai ajudar de forma sobrenatural a pagar, resolver coisas e tudo mais. Vem coisas muito sutis. Alguém que estava te devendo há muito tempo e vem, lembrei que eu estava te devendo. Deixa eu pegar aqui o teu dinheiro. Fulano pediu para eu te dar esse dinheiro porque estava te devendo ou porque é seu aniversário, queria te dar um presente, esqueceu. Ou resolve alguma outra coisa na sua vida que você estava desesperado, um remédio, um tratamento, alguma coisa. As coisas vão acontecendo de forma tão sutis que você não percebe. Ou você fica assim, será que é Deus mesmo? É estranho, mas tá nas mãos de Deus. Graças a Deus. Mas você não consegue enxergar que aquilo foi uma providência real de Deus, que foi a mão de Deus sobre a sua vida, para que nada faltasse para você, para que você pudesse glorificar o nome dele, e você está dizendo que foi por obra do acaso, obra de governo, obra disso ou daquilo. Não, foi obra de Deus. Abre os seus olhos espirituais e veja que não há acaso, não há sorte. Existe a providência e a mão de Deus sobre a sua vida. E se você parar um pouquinho para pensar e lembrar de tudo que já aconteceu na sua vida, de tantas coisas que aconteceram na sua vida, como Deus operou, verdadeiros milagres, e nunca te desamparou, não te abandonou. Mas era tudo tão sutil, foi tudo tão delicado, que Deus agiu na sua vida que você não deu o real valor. Você não conseguiu, que você não compreendeu que era Deus agindo. Porque Deus faz assim, de forma muito simples. Deus faz assim, de forma muito sutil. Ele só quer que você esteja atento, para que você veja que Ele nunca te desamparou. E se houve algum momento de desespero, em que você se sentiu sozinho, em que você precisou muito e não tinha, é porque Deus estava ali te ensinando alguma missão. Ele queria que você aprendesse ali alguma coisa. E você aprendeu? Você realmente tirou alguma lição de tudo que você passou? Você tem compreendido o que Deus tem feito na sua vida? Dê graças a Deus, glorifique o nome do Senhor através do que você tem de melhor, através da sua melhor oração, seu melhor tempo dedicado a Ele, seu melhor louvor, e também através das suas ofertas, das suas primícias e dos seus dízimos, porque a parte financeira, ela fala muito, sim, sobre onde está o seu coração. Está na providência de Deus, está em confiar em Deus, que nada há de faltar para você. O seu coração está no dinheiro, no que você pode resolver, no que você vai fazer na sua direção, nas suas atitudes. Muitas vezes eu pensava assim, de mim se não fosse eu mesma, porque eu faço, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não tomar a direção, se eu não resolver, se eu não pagar, ninguém vai fazer por mim. E não é essa a verdade. A gente não precisa, muitas vezes a gente depende de outras pessoas e a gente não se permite depender de Deus. Deixar Ele estar no controle, deixar o controle nas mãos de Deus. Deixar a nossa vida no controle de Deus. Não é simplesmente deixar estar lá, não fazer mais nada porque está nas mãos de Deus. Não. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos
para ouvir o que Deus tem falado. Deus tem falado muito através da sua palavra. Deus tem falado muito através da leitura da Bíblia, porque aqui tem tudo o que você precisa. Tem tudo e mais um pouco do que você precisa ouvir. Quando eu me coloco em silêncio só para meditar na palavra e Deus vai falando comigo, Ele fala sobre coisas que eu preciso obedecer a Ele, o que Ele espera de mim, o que Ele quer que eu faça, o que Ele tem feito. E Ele pede para que eu medite na palavra dEle, para que eu ouça a voz dEle. E eu sei quando eu estou errada, eu consigo compreender quando Deus está fazendo alguma coisa diferente na minha vida, o que Ele está mudando, o que Ele quer que eu mude, o que Ele está tirando da minha vida. E você só vai poder ter essa orientação quando você se entregar de verdade. 100% de entrega a Deus. E não é essa entrega de ser perfeito, é porque eu vou acabar com, vou me acertar, vou resolver algumas coisas que eu sinto que eu tô pecando. Não é sobre isso. É sobre se lançar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer de mim? E Ele vai te moldar da forma que Ele quer. Eu tenho vários carrapichos, tenho vários erros, falhas que eu sei que eu preciso resolver. Deus está resolvendo um a um, no tempo dEle, da forma dEle. Eu nunca vou ser perfeita, não é esse o objetivo, ser perfeita. Mas é permitir que Deus me trate. Todas as minhas feridas, todos os meus traumas, todos os meus erros, Deus está me moldando da forma que Ele quer. Quando mais nova, eu achava que eu era quase santa, né? Porque eu seguia muito os mandamentos da religião, os ritos da religião. E depois eu fiquei pensando, gente, como eu me transformei, como eu passei da pessoa que seguia todos os ritos da religião para uma pessoa que fez totalmente o contrário. Tudo que eu pensava que eu estava indo certo, então que Deus me via como uma boa filha, porque eu era obediente e tudo, eu me transformei completamente no oposto. Não, oh meu Deus, a grande pecadora, mas não é sobre pecados ou erros, é no que a vida nos transforma, né? No que a gente vai se permitindo quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente está magoado, quando a gente está ferido e a gente começa a querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, e a gente viu que tomou muitas atitudes erradas, precipitadas, que se a gente pudesse voltar atrás faria diferente. E eu me peguei me lembrando, pensando, nossa, como eu gostaria de ter feito tantas coisas diferentes. Mas ao mesmo tempo Deus fala comigo: Érica, tudo que você passou, tudo que você fez, me moldaram para que eu estivesse aqui hoje. E Deus vai me tratar de ponto a ponto, da forma como Ele quer e para o propósito que Ele quer. Não foi à toa tudo que você viveu, não foi à toa tudo que eu vivi, não foi à toa tudo que os filhos de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel passou. Não foi por acaso, foi porque eles precisavam em algum tempo voltar ao primeiro amor. Eles precisavam voltar à aliança com Deus. Eles precisavam reconstruir os muros. Eles precisaram olhar para a cidade destruída e pensar: ok, temos um bom trabalho aí pela frente, precisamos reerguer tudo isso e vamos reerguer, cuidando de cada detalhe, de cada
ponto. E felizes por terem feito tudo isso, felizes por terem sido reconstruídos, felizes por ter ali homens nomeados para receber o que eles tinham de melhor para dar. Existiam ali homens nomeados para receber e administrar o que eles tinham de melhor para dar. E eles estavam alegres por isso, porque eles poderiam dar a Deus no lugar sagrado, no santuário, na casa de Deus, o seu melhor. E é isso, não é sobre apenas dinheiro, é sobre a sua fidelidade a Deus. Porque a fidelidade de Deus para nós já conhecemos. Agora falta a nossa parte para Ele, a nossa fidelidade a Ele, dando a Ele o nosso melhor, que também é em forma de ofertas e dízimos, sendo isso a primícia, a nossa primícia, a primeira parte separada da nossa vida financeira, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração, de tudo na nossa vida, que a gente possa devolver a Deus, dando graças, alegrias por tudo que Ele tem nos dado, sempre. E essa é a palavra de hoje, espero que tenha tocado na vida de vocês, que vocês possam meditar nisso, Deus possa falar ainda mais, muito mais no coração de vocês. Não é sobre dinheiro, mas sim sobre adoração, sobre louvor, sobre glorificar, agradecer, né? Agradecer por mais um dia, pelo fôlego de vida, pela saúde ou pela oportunidade de crer no novo amanhã, o que seja, sabe? O que Deus falar no seu coração, é sobre agradecer a isso. E eu fico por aqui, um beijo, até mais.